Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Nação Rubro-Negra. Hoje vamos trazer informações do Flamengo para vocês atualizado. Jorginho recusa 3 clubes para assinar com o Flamengo. Vamos trazer isso em primeira mão para vocês. Pablo está deixando o Flamengo e time bilionário quer comprar Gerson. Isso e muito mais agora aqui no canal Nação Rubro-Negra. Se você chegou agora que não é inscrito no canal, tá vendo esse botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve nele, deixa o like, compartilha os vídeos, comente, dá essa moral aí para o canal crescer muito mais. E você que já é inscrito, eu convido a deixar o like, comentar também e compartilhar os vídeos. Bem, vamos começar esse giro de notícias aí do canal hoje, falando sobre o Jorginho. Jorginho e Flamengo seguem aí as tratativas para fechar para o meio do ano dessa temporada 2025. Já foi falado aí na Europa que o Jorginho já é do Flamengo, já foi assinado o pré-contrato, mas o Flamengo ainda não oficializou o pré-contrato. E inclusive isso, o Jorginho recusou 3 clubes para fechar com o Flamengo, né? Foram eles o Besiktas da Turquia, a Fiorentina da Itália e o próprio Arsenal. Segundo aí informações, ele decidiu jogar no Flamengo mesmo. Inicialmente o salário de Jorginho ia ser 1.800.000, mas aí ele pediu 2.200.000 reais em acordo ali entre as duas partes e o staff do jogador. O salário dele aí, as bases salariais dele chegaram a 2 milhões mensais, né? O Flamengo decidiu aí contratar o Jorginho por conta do Eric Pulgar, que sinalizava querer deixar o Flamengo, né? Então o Eric Pulgar está voltando de novo a querer renovar com o Flamengo. O Flamengo vai tentar a renovação do jogador com a compensação salarial, mas não deixa de querer contar com o Jorginho. Lembrando que agora que o Eric Pulgar quer renovar, o Flamengo não vai ter mais, não vai precisar mais correr atrás do Jorginho aí do jeito que vinha, né? Porque agora o Eric não vai sair agora, se renovar talvez nem no meio do ano, então o Flamengo topa aguardar o Jorginho. E, como eu trouxe para vocês ontem, a informação que saiu na Inglaterra é que ele já tinha assinado o pré-contrato com o Flamengo, mas o Flamengo não anunciou ainda. Vamos falar então aí de saídas, né? Porque a movimentação no mercado do Flamengo tem agitado bastante, não só para contratar, como para sair. A gente sabe que até agora só veio 2, né? Mas o Flamengo está intensificando aí conversas aí para contratações, né? E o Flamengo tem mais uma saída, né? Quem deve deixar ir embora é o zagueiro Pablo, porque o José Boto terá uma reunião nos próximos dias para definir a situação do defensor, que está completamente fora dos planos do Felipe Luiz. O Flamengo quer entrar em acordo com o Medalhão e uma rescisão contratual será colocada em jogo. A ideia do Mengão é pagar boa parte dos vencimentos mensais do atleta para romper acordo, mas espera que ele também ceda dessa questão dos valores. Pablo não agradou durante o início do ano, mesmo atuando nos primeiros jogos. Cara, nem eu me agradei com esse jogo do Pablo, né? Felipe Luiz autorizou sua saída e José Boto agora quer finalizar tudo isso para se desfazer de mais um problema financeiro, ou seja, enxugar a folha salarial. E já sobre Eric Pulgar, o Flamengo intensifica aí, então,
uma renovação de contrato até 2027. O Flamengo está empenhado em garantir a permanência de Eric Pulgar no elenco e trabalha para estender seu vínculo até dezembro de 2027. O volante chileno atualmente com um vínculo de até dezembro deste ano 2025 é considerado peça fundamental por Felipe Luiz, que deseja manter sua estrutura tática sólida no meio-campo. Inicialmente, Pulgar demonstrava interesse em retornar ao futebol europeu, o que dificultava a renovação de contrato aí com o Flamengo. Mas houve uma reviravolta aí nas negociações. O jogador sinalizou que a abertura para continuar no Flamengo, desde que haja uma valorização salarial, já que seu atual vencimento é um dos mais baixos entre os meio-campistas do Flamengo, aí, os meio-campistas titulares, né? O rubro-negro vê a renovação como prioridade e já discute aí os termos de novo acordo que poderá incluir cláusulas e bonificações. Mudar de próximo assunto aqui, falar sobre Yannick Carrasco, esse jogador muitos conhecem, poucos conhecem, mas a gente vai trazer aí, porque houve uma especulação aí sobre Carrasco no Flamengo. Para quem não conhece o Carrasco, ele é jogador belga, tem 31 anos, com passagem pelo Atlético de Madrid, disputou a Copa do Mundo de 2018, aquele jogo memorável que a Bélgica eliminou o Brasil. Para a Bélgica foi um jogo memorável. Aquele ano, em 2018, a Bélgica não chegou até a final, mas era a melhor seleção da Europa, primeira no ranking mundial. E houve uma especulação aí que o Flamengo tentaria a contratação do Yannick Carrasco. Bem, gente, basicamente o seguinte que aconteceu. O Flamengo não procurou o jogador, e sim o staff do jogador ofereceu ele ao Flamengo. O que é que acontece? No mundo do futebol, não tem só um empresário que oferece. Muitas empresas vão oferecendo jogadores aos clubes, vai tentando encaixar esse atleta ao clube. O Flamengo não aceitou aí, porque o jogador é caro. Se ele fosse sair do time, ele joga no Al-Shabab da Arábia Saudita. Se ele rescindisse contrato amigável, aí sim poderia ser que tivesse conversa, né? Mas por enquanto não tem. O Flamengo não tem nada com o Carrasco. E a mesma matéria que soltou que o Flamengo estaria atrás do Carrasco trouxe também a informação que o Vasco está brigando com o Flamengo pelo Carrasco. Olha aí para você ver, nem conversas não tem aí, e a matéria está que o Vasco e o Flamengo estão disputando a contratação de Carrasco. Para fechar o vídeo agora, vamos falar de dois assuntos aqui. Vamos falar primeiro do Gerson, porque tem clube bilionário aí querendo o Gerson, tem um grupo bilionário querendo o Gerson. Bem, gente, segundo as informações do Júlio Miguel Neto, o Zenit da Rússia apresentou uma proposta de 28 milhões de euros, cerca de 168,8 milhões de reais na cotação atual, pelo meio-campista Gerson do Flamengo e da seleção brasileira. Um dos empresários do jogador, junto com membros de seu staff, confirmou o interesse e a oferta pelo Coringa. A proposta é considerada excelente e a possibilidade de uma saída do meia não está descartada. A informação é do jornalista Júlio Miguel Neto. Gerson está muito feliz em defender o Flamengo, né, o clube do coração onde é ídolo. O capitão vive um momento ímpar, mas vale ressaltar que ele é funcionário do clube, mas de fato a proposta é excelente e agrada. Muito teria dito um dos empresários aí do jogador. O jogador de 27 anos está em sua segunda passagem pelo Flamengo. A primeira foi em 2019, naquele ano memorável. E em 2021 deixou o Flamengo quando foi vendido por 20 milhões de euros ao Olympique de Marseille. Quase 2 anos depois, o rubro-negro trouxe o Coringa de volta por 16 milhões de euros, por 16 milhões, cerca de 6,5 milhões de euros da equipe.
francesa, e ainda devia esse valor pela compra do atleta. Pelo Mengão, o Gerson tem 227 jogos com 17 gols marcados e 31 assistências. São 11 títulos pelo mais querido, entre eles uma Libertadores, Brasileirão de 2019 e 20, Copa do Brasil 2024, Recopa 2020 e 3 Supercopas 2020, 21 e 25. Carioca 2020, 2021 e 2024. O Zenit também não oficializou a proposta só pelo Gerson, mas também pelo Wesley. Além de Gerson, um dos nomes que o clube russo buscou foi o do lateral Wesley. O rubro-negro recusou a proposta de 25 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais. E o Flamengo não aceitou a oferta pelo Wesley e muito provavelmente não vai aceitar aí também pelo Gerson. Por quê? Porque o Felipe Luiz não quer perder peças agora fundamentais para a disputa do Mundial de Clubes. O Wesley e o Gerson são peças fundamentais aí, então, mas a proposta está na mesa, 170 milhões de reais, e o Flamengo vai estudar essa proposta, vai, claro, entrar em contato com o jogador, e pode ser que as conversas aconteçam sim. O mundo do futebol é aberto para conversas, né? E antes de fechar o vídeo aqui, vamos falar do último assunto. Vamos falar da goleada ontem sobre a Portuguesa. O Flamengo goleou a Portuguesa e assumiu a liderança do Campeonato Carioca. Isso porque contou com o tropeço do Vasco, né? O Flamengo venceu a Portuguesa por 5-0. Gols de Juninho, seu primeiro gol na estreia. Seu primeiro gol desde que estreou, né? Depois o Luiz Araújo, o Arrascaeta fez um gol de pênalti, e Matheus Gonçalves, e para fechar o garoto, o Wallace Yan, que é o artilheiro do Flamengo, vice-artilheiro do Campeonato Carioca. O Fluminense ganhou do Vasco 2-1, gols de Thiago Silva e Germancano. O gol do Vasco foi de Felipe Coutinho. Com isso, o Flamengo é o líder do Campeonato Carioca. O Vasco tinha a chance de ultrapassar o Flamengo, não conseguiu. E o Vasco, que era o único invicto do Carioca, então, portanto, caiu a invencibilidade do único invicto. Eu vou fazer uma análise aqui rapidinho de um jogador que, para mim, está começando, depois de 2 anos, a engrenar no Flamengo, é o Alan, né, gente? Porque o Felipe Luiz chegou, o Alan muito criticado. Calma, 2 jogos, né? 2 jogos. O Alan muito criticado, a torcida irritada com o Alan. Houve aí esse problema com a esposa. Mas a gente tem que ressaltar que contra o Sampaio Corrêa, ele fez um jogo absurdo de bom. E ontem, contra a Portuguesa, ele repetiu o mesmo jogo, mesmo rendimento que fez contra o Sampaio Corrêa, participando de gols, né? Participou de 2 gols o Alan. O cabeça pensante ali no meio do campo, ao lado do Arrascaeta. Ontem, o Alan fez um jogo daqueles, um jogo memorável para ele. E mais uma vitória do Felipe Luiz aí para conta dele. O Felipe Luiz, desde que chegou do Flamengo, só tem uma derrota. Tem mais títulos do que derrota, né? Tem 2 títulos e uma derrota foi aquela pelo Campeonato Brasileiro para o Fluminense. Então, Felipe Luiz vem em um ótimo momento e isso já repercute, gente. Por quê? Porque a mídia só fala no Felipe Luiz, só fala no Flamengo, e agora o Flamengo está um time que há 2 anos você não via isso, né? O Flamengo ir para um jogo, você tem aquela torcida já falar, o Flamengo hoje vai vencer. Há 2 anos que o Flamengo não tinha isso. Aquele time do Jorge Sampaoli, você ia com aquela expectativa para assistir o jogo, mas não ia. O time do Tite, até em alguns momentos, começou bem, mas não agradando a torcida, mas não ia. O do Felipe Luiz, não. Já chega em campo, a torcida já começa a vibrar, cantar, sabendo que o time vai para cima, né? Então esse é o espírito, é o estilo de jogo do Flamengo e não pode ser mudado. O Felipe Luiz chegou aí para resolver tudo isso. Bem, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você não é inscrito no canal, convide a se inscrever, e você que já é inscrito, deixa o like e comentar o vídeo. Valeu, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.